Glória a Deus. Toma na sua mão sua Bíblia. E antes da gente fazer a nossa declaração de fé, eu tenho 2 avisos bem rápidos. A galera do Encontro com Deus teve spoiler hoje. O primeiro aviso é que em setembro, dias 23, 24 e 25, se eu não me engano, nós teremos o reencontro com Deus. Então você que já fez o encontro, as inscrições já estão abertas, tá? E o segundo aviso, e aí você guarda essa data também, que ela é muito importante, nos dias 28, 29, 30 e 31 de julho, vai ser a nossa conferência do Espírito Santo. Se prepare, irmão, aqui funcionou. Era perseguição, gente, aqui funcionou. Meu irmão, se prepara que vão ser dias assim de céu na terra. Vão ser palavras direcionadas assim, vai ser fantástico. Então guarda na sua agenda essa data para você poder participar em nome de Jesus. Amém? Pastor, quem vem? Jesus. Tá, pastor, mas quem vai estar aqui? Pai, Filho e Espírito Santo. É o que importa, irmão. Quem subir no altar para liberar a palavra, direcionado por esses 3, nós estamos feitos. Amém? Então levanta bem alta a sua Bíblia. Vamos juntos fazer a nossa declaração de fé. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pai, mais uma vez, nos submetemos à Tua autoridade. Declaramos, ó Pai, total liberdade do Teu Espírito Santo nas nossas vidas nessa noite, para ministrar aos nossos corações. Ó Deus, nós ansiamos pela Tua palavra, a palavra da verdade, que traz a transformação sobre as nossas vidas. E que ela possa sim, ó Pai, cumprir o propósito pela qual ela será lançada nessa noite. E que possamos, ó Deus, nessa noite, que possa ser uma noite assim de salvação, uma noite assim de cura, uma noite de transformação, uma noite de batismo no Teu Espírito Santo, ó Pai. Ó Deus, eu não sei o que o Senhor quer fazer nesta noite, mas uma coisa eu te peço, Senhor, que nós saiamos daqui essa noite completamente transformados pelo poder da Tua palavra, que eu seja tão somente um instrumento usado conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Bom, já que nós voltamos do encontro, vamos falar sobre encontrar com Jesus. Vocês me ajudem, pelo amor de Deus. Me ajudem a incendiar o resto. Joga fogo para cá. Então nós vamos falar sobre encontrar com Jesus. Amém? Não conseguimos fazer um card do tema da mensagem, porque, não sei, eu nem pedi. Mas até pensei num tema da mensagem, encontros, mas aí me veio na cabeça, Fátima Bernardes, aí não ia pregar bem, não ia dar certo. Mas a gente tem visto, na caminhada cristã, muitas pessoas perdidas. Muita gente andando sem saber o que realmente quer da vida ou sem ter um norte, uma direção para a sua vida. Nós vemos pessoas tentando a sorte em tudo quanto é lugar, em todas as situações. E nós começamos a ver pessoas que elas entram numa área de frustração,
por não conseguir alcançar nenhum objetivo em nada. E aí começa a ter crise de ansiedade, começa a ter depressão. Pessoas que não têm firmeza nas suas decisões. Tem pessoas que tamanho é o desespero que elas vêm enfrentando, que alguns chegam a tomar decisões drásticas em tirar a própria vida. Outros procuram uma ajuda psicológica, e entendam, não estou falando contra se consultar com um psicólogo. Alguns procuram algumas situações, mas não conseguem encontrar em nenhuma delas um propósito na vida. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, por mais que nós vemos pessoas tentando vários caminhos para conquistar algo, para alcançar a felicidade, para alcançar um bem-estar, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós só conseguimos ver ela apontar para um caminho: Jesus Cristo. O próprio Jesus, ele fala em João 14,6, que Ele é o caminho, Ele é a verdade, e Ele é a vida. Nós precisamos entender que nós precisamos nos encontrar com Jesus. A resposta de todas as situações da nossa vida estão em Jesus. A resposta está em Jesus. Encontrar com Jesus, meu querido, vai trazer algumas situações para a sua vida. Se encontrar com Jesus, vai gerar algo em você. Se encontrar com Jesus é se encontrar com a salvação. É se encontrar com a salvação. Não tem como falarmos de um encontro com Jesus e não falarmos de salvação. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19, verso 1. Lucas 19, no verso 1, diz assim o texto: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem, chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O cara sabe que Jesus vai passar naquele lugar, e ele quer ver Jesus.
E ele arruma ali um lugar para ele subir, uma árvore, ele sobe, para que ele possa ver quem é Jesus. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa. O mundo inteiro quer saber quem é Jesus. Basta você ver que muitas religiões falam dele, mas não falam da palavra dele. O mundo inteiro quer saber quem é Jesus. Quem está fora da igreja, quem não é um cristão convertido, ele quer saber quem é Jesus, ele tem essa curiosidade. Zaqueu queria saber quem era ele. Ele sobe na árvore para poder ver quem é Jesus. E quando Jesus passa, meu irmão, preste atenção numa coisa: Jesus não está passando sozinho naquele lugar. É isso que me chama a atenção. Jesus, aonde ele vai, há sempre uma multidão com ele. Então, por onde ele passa, a multidão está indo junto. São pessoas à volta dele, querendo ouvir ele falar, querendo acompanhar a ele. Então, Jesus está passando com uma multidão à sua volta. Eu imagino que muita gente falando muitas coisas ali perto dele, querendo dizer: Jesus faz isso, Jesus faz aquilo. Muita gente ao redor dele falando, mas enquanto ele está andando, ele não está ouvindo o que as pessoas estão falando, ele não está preso àquela multidão. Ele olha para o pecador. Ele olha para Zaqueu. Pastor, o que você quer dizer com isso? Não importa o que você tenha feito, Jesus está olhando para você. E ele fala: olha, desce daí que eu vou ficar na sua casa. Vou ficar na sua casa. E Zaqueu, com alegria, desce e fala: vou receber Jesus na minha casa. E aí, o que os religiosos fazem? Começam a murmurar e achar um absurdo. Que absurdo! Ele está na casa daquele pecador. Nossa, caiu no meu conceito. Eu achava que você era melhorzinho, Jesus. Olha, na casa de quem que você vai dormir? Meu querido, nós temos essa mania de apontar o dedo e julgar as pessoas. Esse não merece. Por que vocês estão perdendo tempo com ele? Isso é pecador demais. Uma vez uma pessoa falou isso comigo. Por que você perde tempo com essa pessoa? Você está perdendo seu tempo com ela. Ela não quer nada com nada. Para que você está fazendo isso? Eu virei para essa pessoa e falei assim: olha, graças a Deus que Jesus não pensou como você. E não desistiu da nossa vida. Na hora que o povo começou a murmurar, Zaqueu, ele estava tão constrangido, ele se arrependeu do pecado dele. Ele se arrepende. E o que Jesus fala? Houve salvação nesta casa. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você tenha alguém dentro da sua casa que talvez o mundo diga que é caso perdido. Talvez você tenha alguém dentro da sua casa que as pessoas à sua volta murmuram ao seu redor, dizendo: desiste, não vale a pena, esse já está condenado. Jesus manda dizer para você: eu estou olhando para ele. Se o mundo não olha, eu estou olhando. Se o mundo não se preocupa, eu estou olhando para ele. E a salvação vai chegar nessa casa. Nós precisamos entender isso, irmão. Outro cara que teve um encontro fantástico com Jesus, Saulo. E o que é mais interessante é que Saulo, ele representa a igreja. Ele representa a igreja da época.
quando você vai ler Atos capítulo 9, quando você for ler um pouco para trás, você vai ver que ele pega com o sumo sacerdote cartas autorizando ele a prender os discípulos. Ele pega com o sumo sacerdote, irmão, a religião da época. Paulo representa o sistema religioso. Pastor, o que você quer dizer com isso? Tem muita gente dentro da igreja que precisa encontrar com Jesus. Não é porque você cumpre o seu protocolo, não é porque você dá a paz do Senhor. Você precisa encontrar com Jesus, querido. Jesus aparece para ele no caminho para Damasco. Ele cai em terra. E é interessante que quando Saulo cai em terra, uma voz pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a resposta dele para mim é fantástica. Quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Tem muitos que conhecem uma religião, tem muitos que conhecem o sistema religioso, tem muitos que seguem o sistema religioso, mas nessa noite, você que segue o sistema religioso, que está numa religião, Jesus quer se encontrar com você. Quer se encontrar com você. Quando ele pergunta quem és tu, Senhor, Jesus se apresenta. Eu sou Jesus, a quem você persegue. Eu sou Jesus que você deveria seguir, mas você persegue. Ele foi alcançado pelo Senhor. Outra pessoa que teve um encontro com Jesus, a mulher adúltera. Os escribas e os fariseus levam essa mulher até a presença de Jesus. Dizem que ela foi pega em adultério, que a lei diz que ela deveria ser apedrejada em praça pública. E perguntam para Jesus: mas você, o que você nos diz? Eles queriam pegar Jesus de qualquer jeito. O plano era tão diabólico, porque pela lei, quando se pega em adultério, os dois têm que ser colocados em praça pública e apedrejados. Mas eles apresentaram só a mulher. O que Jesus faz? Jesus, ele não vai contra a lei. Ele não veio abolir a lei, ele veio cumpri-la na íntegra. Então, a fala dele é: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. O que isso quer dizer? Eu concordo com o que a lei está dizendo. Vocês devem cumprir a lei. Ela tem que ser cumprida porque ela foi dada para ser cumprida. Mas aquele que não tem pecado, faça. Aquele que cumpre a lei por inteiro, tem autorização para atacar a pedra. O texto diz que um por um deles foram largando as pedras e foram saindo. Jesus nessa hora estava escrevendo no chão. E aí ele se levanta e ele pergunta para a mulher assim: cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, ninguém, Senhor. Nem eu te condeno. Vá e não peques mais. A salvação alcançou a vida dela. Vá e tenha uma mudança na tua vida. Não cometa mais pecado. A salvação encontrou a vida dela. O livro de Isaías, capítulo 1, no verso 18. Você precisa entender isso aqui. Isaías, capítulo 1, no verso 18.
E não é que fizeram, gente. Agora que eu vi. Jesus. Isaías capítulo 1, no verso 18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. O que isso quer dizer? O que Deus está nos dizendo? Deus ele não está falando apenas aqui de dois tipos de corante, a escarlata e o carmesim. Eram corantes da época. Eram dois tipos de corantes que, quando aplicados ao tecido, era impossível de ser removido. Eles não tinham os reagentes químicos que nós temos hoje. Não existia isso. Então, se aquele corante caísse num tecido, ele ficava manchado. Ele ficava manchado. Tá, mas o que Deus quer dizer com isso? Nós estamos falando de um corante distinto. Então Deus está falando de algo que todo mundo ali entendeu. O que é? Depois que o tecido era tingido com aqueles corantes, não havia forma de reverter o tingimento. Mas o que Deus está dizendo com isso? Porque o texto ele fala, ainda que os vossos pecados são como a escarlata, corante, se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, corante, tornar-se-ão como a lã. O que isso quer dizer? O Senhor está dizendo para mim e para você, ainda que a sua vida tenha sido suja, tenha sido manchada, encharcada, encardida pelos piores tipos de pecado, não tem sujeira da sua vida que eu não posso tirar. Não existe sujeira da sua vida que eu, o Senhor, não posso arrancar de você. Encontrar-se com Jesus é encontrar a salvação. Mas encontrar com Jesus, meu querido, também é encontrar a cura. A cura. Marcos capítulo 5, a partir do verso 22, nós temos um texto bastante conhecido, do 22 ao 34, que é o texto da mulher do fluxo de sangue. O texto começa dizendo que um dos principais da sinagoga, Jairo, ele vê Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus e ele está desesperado por fazer isso em público. Porque como ele era um dos principais da sinagoga, ele não podia ser visto com Jesus. Mas ele está desesperado, por quê? Porque a filha dele estava doente, quase morrendo. E ele pede para Jesus, para que Jesus vá até a casa dele, para que a menina seja curada. Jesus, na hora, vamos para sua casa. No caminho até a casa de Jairo, a multidão apertava Jesus, era muita gente em volta dele, e o texto diz que uma mulher que sofria de fluxo de sangue, ela vai se rastejando até Jesus, porque ela pensou da seguinte forma: eu não vou conseguir ver ele, eu não vou conseguir parar na frente dele, para que ele faça uma oração poderosa sobre a minha vida. Eu não vou conseguir estar diante dele, sobre os meus pés, para que ele possa impor as mãos sobre mim. Não era essa a preocupação dela. Ela falou, mas se eu só tocar na orla da veste dele, eu vou ser curada. Sabe o que é um problema, irmão? Nós temos a mania de formatar como Deus vai agir. Se vier um irmão com voz de trovão,
o céu vai tremer, o chão vai tremer, o céu vai se abrir. Não, querido. Ela falou, eu preciso só tocar nas vestes dele, mais nada. Só isso. E é isso que ela faz. Quando ela toca nas vestes dele, ela é curada. Curada. Agora, ela tocou baixo, na orla. Você sabe o que é que tinha naquilo ali na orla? Se você for olhar o manto dos sacerdotes, a roupa que eles vestiam, naquele local onde ela tocou, tinha um cordão azul que representava a palavra de Deus. O que isso quer dizer, pastor? Ela entendeu que quando voltar para a palavra, quando eu for para a palavra, na palavra eu receberei a cura. Ela foi curada, querido. Ela foi curada. Só que ela não esperou Jesus ir ao encontro dela. Ela foi ao encontro de Jesus. Ela foi ao encontro dele. Amém? Continuando o texto, a partir do verso 35, vai falar, então, a continuidade da filha de Jairo. Quando essa mulher do fluxo de sangue é curada, chega alguns dos principais da sinagoga, chegam a ele e falam assim, olha, a sua filha já morreu. Não precisa mais de Jesus ir lá, ela já morreu. Mas quando Jesus ouve essas palavras, ele fala para eles, não, ela não morreu, só crê. Ele não permitiu que ninguém entrasse na casa quando ele chegou no lugar. Ele chama Pedro, Tiago e João. E ele chama o pai e a mãe. Eles entram na casa. E Jesus toma a menina pela mão. E ela é curada. Mais uma vez, muita gente vai falar com você, não tem mais jeito. O que você está passando não tem jeito mais, desiste. Jesus manda te dizer, quem dá a última palavra sou eu. Eu dou a última palavra. Ah, mas é impossível. Deus gosta desses trem impossível. Ele gosta. Amém? Em Marcos capítulo 10, do verso 46 ao 52, nós vemos uma outra pessoa que é curada por Jesus. O texto diz, e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa.
Tem pessoas que vão tentar minar aquilo que Deus tem para você. Tem pessoas que, quando souberem o que você tem buscado em Deus, vão virar para você e falar: para com isso, que bobagem, isso é tempo perdido, isso nunca vai acontecer, para que isso? Falaram para o servo: oh, fica quieto isso, para com isso aí. E quanto mais mandava ele ficar calado, mais ele gritava. Quanto mais falavam com ele para parar, mais ele gritava. Meu querido, quanto mais falarem para você, não dá, grita mais. Quanto mais falarem para você, não tem jeito, você grita: tem, porque o meu Deus é o Deus do impossível. Quanto mais tentarem minar os seus sonhos, mais você grita. Ele não parou de gritar, até que Jesus mandou chamar ele. Até que Jesus mandou chamar ele. O que você quer que eu te faça? Eu quero ver. E mais uma vez, Jesus ele responde: a tua fé te salvou. E ele voltou a ver. Mas encontrar com Jesus também vai gerar em você e vai trazer para você libertação. Vai trazer libertação para você. Em Lucas capítulo 8, a partir do verso 27, do 27 ao 33, um texto também bastante conhecido, que é quando eles atravessam o mar até Gadara, porque lá tinha um endemoniado. E ali Jesus, ele chega naquele lugar, aquele endemoniado sai do lugar que ele estava, e Jesus ali repreende aquele demônio, e aquele homem, ele é liberto. Ele é liberto. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Existem cadeias que talvez te prendam, que talvez você pense: não tem jeito disso acabar na minha vida. Tem. Jesus é a solução. Tem coisas que acontecem na minha vida que isso é maldição e não tem jeito. Tem. Não existe maldição que não se dobre perante Jesus. Não tem. Se você for ler a respeito desse cara, ele fala, Jesus pergunta para ele qual que é o nome dele, ele fala: sou Legião, porque tinham muitos demônios ali. Estima-se que uma legião, naquela época, falando em relação a soldados romanos, eram mais ou menos 6.000 soldados. Então nós estamos falando de algo mais ou menos em torno de 6.000 demônios em um homem. Só que a Bíblia fala, meu querido, que a gente acha, 6.000 num cara só? Rapaz. Só que a Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se você acha que 6.000 demônios em uma pessoa é muito, quando eles vão embora e o Espírito Santo de Deus toma conta e ele habita naquela pessoa, é muito maior do que uma legião. Ele foi liberto. Só Jesus pode libertar, meu querido. Só Jesus. Eu lembro uma vez, quando a gente estava no começo da igreja, e a gente tinha um culto no hotel, e uma irmã, no final de um culto, ela estava visitando, e ela chegou para mim assim, e falou: pastor, eu queria saber quando que é o culto de libertação de vocês.
Eu falei, então, irmã, domingo, 18 horas. Não, pastor, você não entendeu. Eu estou querendo saber do culto específico de libertação. Eu falei, então, irmã, domingo, 18 horas. É esse aqui? Eu falei, é. Mas, querida, você não é liberta com a minha mão na tua cabeça. Você é liberta pela palavra. Você precisa conhecer a palavra. Porque a Bíblia fala, conhecereis a verdade vos libertará. O negócio é que a gente pensa assim, opa, a verdade liberta. Então, aqui, ó, esta é a verdade, ela vai me libertar. Espera aí. O conhecimento dela traz a libertação. Conhecer a verdade, conhecer a palavra, isso liberta. Então, você já sabe, o nosso culto de libertação é domingo, 18 horas. Só que como a igreja vem crescendo, para a glória de Deus, o culto de libertação também é domingo às 10 horas. O culto de libertação também é terça às 8 da noite. O culto de libertação também é sábado às 8 da noite. Porque aonde se prega a palavra, há libertação. Há libertação. Aquele homem foi liberto. Ali ele estava dominando uma região, as pessoas não passavam por aquele lugar de medo dele. De medo dele. Entenda uma coisa, querido, por pior que seja a prisão, Jesus é poderoso para te libertar. Mas encontrar com Jesus é também alinhar o nosso coração. Acharam que ia ser sem porrada, né? Acharam que ia ser sem bater, né? Mateus, capítulo 19, verso 16. Mateus 19, verso 16. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou, mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Depois, vem e me segue. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Menino chega, o jovem chega para Jesus e fala, bom mestre, já chega massageando o ego. E Jesus já chuta o pau da barraca de uma vez. O que você me chama de bom? Bom é só meu pai que está no céu. É só ele. Agora, se você quer herdar a vida eterna, cumpre os mandamentos. E aí Jesus falou, quais os mandamentos? Só que ele era top demais da conta, senhor. Porque falou, isso aí que você falou eu já faço. Uma outra tradução diz que ele fala que isso eu faço desde pequeno, desde muito novo. Ou seja, desde criancinha ele é bom. Então tá bom, já que você é bom desse jeito, pega o que você tem, vende e dá aos pobres. Pastor, você quer dizer que Jesus quer que a gente seja pobre e venda tudo que é nosso? Não, querido. É porque o coração dele estava na riqueza. Tudo aquilo que domina o seu coração torna-se senhor da sua vida.
Se a riqueza domina o teu coração, a riqueza é o Senhor da sua vida. E Jesus não tem lugar no teu coração. É isso que Jesus está falando com ele. Não é que Jesus queria que ele fosse pobre, mas o coração dele estava dominado pelas riquezas. Porque quando Jesus fala com ele isso, ele se entristece. Tem gente que o Senhor do coração é o trabalho. Tem gente que o Senhor do coração é o casamento. Meu querido, o primeiro na sua vida é Jesus. Ele é o primeiro na sua vida. Pastor, até no casamento? Sim, querido, até no casamento. Jesus tem que ser o centro do seu casamento. O centro. Ele tem que ser o primeiro. Tanto para um quanto para outro. A cara de dúvida aqui está fantástica. Ah, sei não. Eu vou ensinar um negócio para vocês. Eu vou ajudar o pessoal do Gerações. Vou ensinar um negócio para vocês. Vamos ver aqui. Espera aí, eu preciso de um casal casado para vir aqui em cima. A Patrícia não pode, porque ela está sem o esposo dela. Olha o medo de vir aqui em cima. Pode vir, o Ladislau e a... Misericórdia, Jesus. O Ladislau lá, Isabel para cá. Não, mas não é tudo isso não, irmão. É mais para cá para o pessoal poder ver. Presta atenção. Irmão, presta atenção. Jesus tem que ser a primazia no teu coração. Ele tem que ser. Inclusive dentro do seu casamento. Você sabe por quê? Jesus, ele tem que ser o centro. E tem que ser o primeiro a ser buscado dentro do casamento. Por quê? Se ele busca Jesus em primeiro lugar, ele dá um passo em direção a Jesus. De frente, me foi um nome difícil, fica de frente para cá. Isso. Se ela busca Jesus em primeiro lugar, ela dá um passo em direção a Jesus. Se ele busca Jesus em primeiro lugar, ele anda em direção a Jesus. Se ela busca Jesus em primeiro lugar, ela anda em direção a Jesus. Se ele busca em primeiro lugar, ele anda em direção a Jesus. Se ela busca, ela anda. E aí o casal não se separa, querido. Porque Jesus é o centro. E é o que une o casamento. Amém? Obrigado. Deu certo no final. Deu certo. Então o seu coração tem que estar em Cristo. O coração desse rapaz estava nas riquezas. Por isso ele se entristece com o pedido de Jesus. Ele se entristece. Vamos lá. Lucas capítulo 5. Vai nos falar que encontrar com Jesus, nós vamos ter que abrir mão de algumas coisas. Lucas capítulo 5, a partir do verso 1 até o verso 11, nós vamos ver a respeito da pesca maravilhosa. Um texto fantástico, irmão. Fenomenal. Eles estavam guardando as redes, Jesus chega, pede o barco emprestado, eu preciso pregar para a multidão. Ele então entra no barco, se afasta um pouquinho da margem, prega para a multidão. Aí depois de pregar para a multidão, ele chama Pedro e fala, vamos para o mar. Quando eles vão para o mar, Jesus fala, lança a rede aqui. Eles passaram a noite inteira pescando, não conseguiram nada. Ele lança a rede em cima da palavra que Jesus deu. E, meu irmão, quase que eles afundam de tanto peixe. Tiveram que pedir barco, chamar outros barcos para ajudar a pegar os peixes que eles estavam tirando. Quando eles vão para a margem,
E ali com os peixes todos que eles pegaram, né? Jesus vira para Pedro e fala assim, olha... Aliás, Pedro fala para Jesus e fala, Senhor, obrigado pela pesca. Essa é na minha tradução, tá, gente? Obrigado pela pesca. Vou fazer uma muqueca de peixe fantástica aqui agora. Mas retira isso daqui porque eu sou pecador. E aí Jesus vira para ele e fala, não, larga tudo e vem comigo. Porque essa pesca você faz com o seu braço. Mas a pesca que você vai fazer lá na frente, sou eu que vou te dar. Você vai ser pescador de homens. Quando a gente se encontra com Jesus, irmão, nós precisamos abrir mão de algumas coisas. Porque a gente começa a ter o senso da responsabilidade da obra. E a gente começa a se dedicar a isso. A gente começa a ver vidas se entregando para Jesus, e a gente quer mais, quer mais. E a gente começa a precisar ter que abrir mão de algumas coisas. Se encontrar com Jesus, você vai ter que abrir mão de algumas coisas na sua vida, amado. Mas se encontrar com Jesus, para a gente encerrar, Ele vai te dar uma missão. Em Atos, capítulo 9, a partir do verso 8, Jesus já tinha aparecido para Saulo no caminho de Damasco. Saulo, quando ele se levanta, ele fica cego, não está enxergando nada. E Jesus deu uma direção para ele, vai para a cidade, fica em tal lugar assim, porque eu vou enviar alguém para falar com você lá. E a Bíblia diz nesse texto que Saulo, ele, por 3 dias, ele não comeu e nem bebeu, enquanto ele esteve neste lugar. E aí a Bíblia diz que em Damasco tinha um discípulo chamado Ananias. E Jesus aparece para Ananias em uma visão e fala com ele, olha, vai para a rua chamada direita, na casa de Judas, e procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando, e viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Preste atenção, vamos parar aqui. Saulo era perseguidor da igreja, estava matando e prendendo os discípulos. Jesus apareceu para ele, esse cara fica cego. Saulo era um homem que a reputação dele precedia ele. Todo mundo sabia quem era esse cara. Aí Jesus aparece para Ananias, o discípulo, que provavelmente estava no meio dessa coisa para ser perseguido e pego. Olha, então, sabe o Saulo, aquele de Tarso? Ele está na cidade ali, numa casa lá, e preciso que você vá lá orar por ele. E antes que Ananias falasse, pô, mas Saulo? Ele vai me matar. Jesus já falou, e ele já viu numa visão que você vai lá. Eu já te dedurei. Ananias fala com ele, olha, eu estou ouvindo muito a respeito desse homem. Ele está fazendo muito mal aos teus santos. E aí o Senhor fala com ele, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como os filhos de Israel. Ele tem uma missão a ser cumprida, mas eu preciso que você vá lá. Ore por ele. Ele tem uma missão para cumprir. Podia ter parado aí, né? Mas havia um plus da missão. Não sei se é plus, não sei o que é isso. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer
pelo meu nome. Vai ler o ministério de Paulo. O tanto que esse homem sofreu. E cumpriu o chamado que ele recebeu aqui. Fielmente. Fielmente. Meu querido, você precisa ter um encontro com Jesus. Jesus precisa se encontrar com você e transformar a sua vida. Coloque-se de pé no seu lugar. Feche seus olhos. Eu não sei, meu querido, como que você está. Talvez você pensou assim, eu vou lá hoje porque alguém da minha família foi para o encontro, porque um amigo foi para o encontro. E talvez essa tenha sido a oportunidade de Jesus se encontrar com você. Talvez você até frequenta a igreja, mas ainda não teve um encontro real com Jesus. Hoje é a noite dele para você. Fique com seus olhos fechados. Se você entendeu, irmão, que você precisa ter um encontro com Jesus, eu só te peço uma coisa, levante uma de suas mãos. Nós precisamos orar por você. Só levante bem alto para que eu possa te ver. E vai chegar os pastores em você. Nós temos mãos levantadas aqui. Os líderes de GC, o pessoal que trabalhou no encontro, me ajuda aí, por favor. Para orar por cada um desses irmãos. Você que for orar por esse irmão, pergunta para ele, olha, você já confessou Jesus? Olha, você quer voltar para os caminhos de Jesus? Se a resposta dele for sim, você já traz ele aqui para frente. Quem mais? Levante sua mão bem alto.